Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica. E no vídeo aqui nós vamos falar sobre equação reduzida de uma reta. Bom, é importante você saber que para você escrever a equação de uma reta, tem várias maneiras, tá? Você já viu aqui a equação geral da reta. Já vimos aqui, na verdade, a equação fundamental da reta. E agora que eu vou te apresentar a equação reduzida da reta. Então, são diferentes formas de você escrever a equação de uma reta, mas que, no fundo, representam a mesma reta. É importante ficar claro isso, tá? E aqui, para o conteúdo da aula de hoje, nós vamos usar o livro Texto do GeoCiesi, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3. Equação reduzida de uma reta. Seja R a reta cuja medida do ângulo de inclinação é alfa, e o ponto P de coordenadas x, y, um ponto genérico da reta R. A reta R intersecta o eixo das ordenadas em um ponto Q, cuja abscissa é nula, isto é, as coordenadas do ponto Q é dado por abscissa 0 e ordenada n. Então, agora vamos olhar para esse gráfico aqui. Ó. Eu tenho aqui o eixo x, tenho aqui o eixo y e tenho aqui a minha reta R, que forma com o eixo x no sentido anti-horário um ângulo de inclinação alfa. Bom, dessa reta R, eu peguei um ponto P genérico. Então, se esse ponto P está sobre a reta R, ele poderia estar aqui em qualquer posição sobre a reta R, tá? Lógico, distinto aqui do ponto Q. Então, esse ponto P, ele vai ter coordenadas x, y, abscissa x e ordenada y. Bom, esse ponto é genérico. Foi informado aqui também para nós, tá, que essa reta ela vai cortar, intersectar o eixo y no ponto Q. Uma vez que esse ponto Q está sobre o eixo y, a abscissa dele é nula. Então, na verdade, as coordenadas desse ponto Q é dado por 0 e n. Então, perceba aqui o seguinte, ó. Eu tenho a inclinação, ou seja, eu tenho aqui ó, o valor do ângulo alfa, eu tenho aqui ó, o ponto Q, também eu tenho, e eu peguei aqui um ponto P genérico. Então, na verdade, eu quero obter agora aqui a equação reduzida dessa reta. A brincadeira que eu vou fazer agora aqui, ó, vai ser a seguinte, ó. Eu vou traçar aqui, ó, um segmento de reta porque paralelo ao eixo x. Então, quando eu traçar esse segmento aqui, ó, eu vou obter, na verdade, o segmento de reta QC. Uma vez que ele é paralelo ao eixo x, eu tenho que o meu ângulo em Q vai ser igual ao ângulo alfa. E aí, por que eu fiz isso aqui? Ó? Uma vez que eu tenho o ângulo alfa, tá, ó, eu consigo chegar aqui, na verdade, e calcular a tangente desse ângulo alfa. Como é que eu faço para calcular a tangente desse ângulo alfa? Eu vou utilizar a informação aqui ó, da variação em y dividido aqui pela variação em x. Então, aqui está, ó, m igual a tangente de alfa, variação em y dividido pela variação em x. A variação em y é dado por y de p menos yq, e a variação em x é dado por x de p menos x de q. Então, aqui eu tenho ó, o x do ponto P, o y do ponto P. X do ponto Q, y do ponto Q. Então, na verdade, agora eu vou substituir esses valores aqui, ó. E aí eu vou obter aqui, ó,
y menos n, ou seja, y de p, y de q, n, y menos n. X de p, x menos o x de q, que é zero. Então, daqui eu posso falar, então, ó, que o meu n ele é igual a y menos n dividido por x menos zero. Então, agora eu vou excluir esse zero aqui, porque x menos zero vai dar o próprio x. E agora aqui eu tenho uma igualdade, onde eu posso chegar agora aqui e multiplicar cruzado. Então, aqui vai ficar ó, y menos n vezes 1, que é igual a m vezes x. Cheguei, então, aqui nessa igualdade. E aí, agora eu vou isolar agora aqui a minha variável y. E vou obter que, na verdade, aqui é a seguinte equação, tá? Ó, y é igual a m que multiplica x mais n. E é importante você saber que o m e o n, ele pertence aos números reais, ou seja, são números, ok? Então, o que é importante você saber agora aqui, ó? Que esse m que apareceu aqui multiplicando x, ele é o nosso coeficiente angular da reta R, tá? Então, esse m aqui, ó, ele nada mais era aqui, então, ó, do que a tangente de alfa, que você pode calcular como a tangente do ângulo, ou então como sendo aqui a variação de y sobre a variação de x. Então, esse m, ó, ele é, na verdade, aqui o nosso coeficiente angular da nossa reta, ok? O nosso n, ele é chamado de coeficiente linear da reta R, ou seja, é a ordenada do ponto em que a reta R corta o eixo y. Então, sempre que você quiser aqui eu escrever a equação na forma reduzida, você vai ter que batalhar aí, ó, para você descobrir o valor do m e o valor do n. O m é o coeficiente angular, que é dado pela tangente de alfa, ou então variação de y dividido pela variação de x, e o n, ele é o coeficiente linear, é o valor da ordenada onde a nossa reta corta o eixo y, ou seja, é o valor de onde a reta corta o eixo y. Então é importante você saber que para obter a equação reduzida de uma reta, você quer escrever a reta aqui nessa forma, y igual a mx mais n. Então você tem que achar o valor do m e tem que achar aqui o valor do n, ok? Bom, observação. Se a reta R é horizontal, eu já sei aqui que a inclinação dela é 0 graus. E a tangente de 0 graus é igual a 0. Então, a nossa equação y igual a mx mais n, uma vez aqui ó, que a tangente de 0 graus é igual a 0, essa continha aqui vai dar 0, e aí você vai ter que o seu y aqui é igual a n. Em outras palavras, nesse exemplo aqui, ó, perceba que a minha reta ela é paralela ao eixo x, ou seja, ela é horizontal. Então, essa reta aqui tem uma equação y igual a n. Nesse caso aqui, o meu n é igual a 2. Eu tenho aqui uma reta constante, ok? Bom, chama atenção agora aqui quando a nossa reta é vertical. Já tenho alertado aqui você já em outros vídeos. O nosso alfa é igual a 90 graus. A tangente de 90 graus ela não existe, não está definida a tangente de 90 graus. Então, nesse caso, é impossível você escrever a equação reduzida da reta, tá? No caso, quando essa reta aqui possui inclinação de 90 graus, ok? Então, só lembrando que, quando a nossa reta ela é vertical, a equação dela é dado por x igual a x0. Basta você descobrir qual é o valor aqui desse x aqui, onde a sua reta, na verdade, é perpendicular aqui ao eixo x, ok? Então, no caso da inclinação igual a 90 graus, não é possível escrever a equação reduzida da reta R.
Bom, observação ainda. Se uma reta não é vertical, é possível transformar sua equação geral em reduzida e vice-versa. Então, olha que legal aqui, ó. Essa equação aqui que eu te apresentei, ó, em vídeos anteriores, ela é chamada para mim aqui, ó, de equação geral da reta, tá? AX mais BY mais C igual a zero, onde o A, B e C pertencem aqui aos números reais. Então é o seguinte, ó, essa observação ela vale quando a reta nossa aqui não é vertical, porque se a reta é vertical, não existe equação reduzida, como eu falei aqui anteriormente. Tá? Então o que eu vou fazer agora então aqui, ó? Eu vou isolar, na verdade, o meu y. Então, BY vai ser igual a menos AX menos C. Passei o AX e o C para o segundo membro. E agora, o meu B que está multiplicando o Y vai passar, na verdade, dividindo. Então, aqui eu vou ter o que Y é igual a menos A dividido por B que multiplica X, menos C dividido por B. E aí você vai ver agora aqui, ó, que essa razão aqui, ó, menos A sobre B e menos C sobre B, eu vou fazer agora aqui uma mudança de variável, porque isso aqui vai ser uma constante. Então, agora aqui, ó, o menos A sobre B, eu vou chamar isso aqui, na verdade, de M. E menos C sobre B, eu vou chamar aqui de N. Porque isso aqui, na verdade, ó, representa um número real. Então, na verdade, eu posso reescrever aqui, então, essa equação na forma y igual a m que multiplica x mais n, onde esse m e esse n aqui pertencem ao conjunto dos números reais. Então, na verdade, ó, se você tem a equação geral, você isola o y. Você chega aqui na equação reduzida. Se você tem a equação reduzida, basta você pegar aqui todo mundo e passar para o primeiro membro. Por exemplo, tal, menos mx mais y menos n igual a zero, isso que, na verdade, vai representar para a gente aqui a nossa equação geral. Então, se você tem a geral, isola o y, você chega na reduzida. Se você tem a reduzida, passa todo mundo para o primeiro membro, você vai ter, na verdade, aqui a sua equação geral, ok? Bom, então é importante aqui, ó, você lembrar, tá, ó, que o seu m, ele é o seu coeficiente angular, eu tirei ele daqui, né, ó, menos A sobre B, e o seu n é o coeficiente linear da reta, eu tirei ele daqui, ó, menos C sobre B. Então é importante você saber aqui que o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Ok? Espero aí que você tenha acompanhado o conteúdo apresentado aqui nessa aula. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Bons estudos. Tchau, tchau.